No capítulo 2 do livro bíblico de Daniel, descreve-se um sonho do rei Nabucodonosor que é interpretado então por este profeta. A estátua deste sonho ganhou a atenção de William Miller, e consequentemente dos movimentos adventistas. E foram deles que Charles Taze Russell, o fundador da Sociedade Torre de Vigia, adquiriu parte de seu entendimento sobre este assunto. The divine interpretation of this dream given through Daniel explains that the head of the image was the Babylonian kingdom, the breast and arms the succeeding Medo-Persian Empire, the belly and sides of brass the Grecian Empire which followed, and the legs the succeeding Roman Empire. The feet represented the Holy Roman Empire and its successors, the iron of the feet the civil power, the clay intermingled and smearing over the iron pictured the ecclesiastical power of our day. Thus seen, we are living in the days of the 10 toes, or divisions of the image. The stone represents God's kingdom, which the clay on the feet of the image imitated. As testemunhas de Jeová, por sua vez, herdaram tal entendimento pela Sociedade Torre de Vigia. Embora já tenha sofrido alterações desde o tempo do pastor Russell, o ensino ainda hoje passa por alguns reajustes. No Congresso das Testemunhas de Jeová de 2011, enfatizou-se um novo entendimento sobre a profecia da estátua de Daniel. Abordou-se sobre o significado dos dedos do pé da estátua. E também sobre o atual Império Anglo-Americano, que conforme se afirmou nesse congresso, representa a última das potências mundiais. As testemunhas estão confiantes de que o Armagedon virá dentro da atividade deste império, não havendo possibilidade de uma outra potência além desta surgir. Esta posição é delicada, em especial ao se considerar que a China tem se mostrado uma grande candidata à nova potência mundial. Se o entendimento profético da Sociedade Torre de Vigia está correto ou não, apenas o tempo poderá dizer. Mas o discurso do Congresso, que trouxe esta expectativa, é o que você confere agora. Que pena que já está chegando aos momentos finais deste rico banquete espiritual que Jeová Deus preparou para nós. Mas nós não temos a menor dúvida, irmãos e amigos que aceitaram o convite para estar aqui conosco neste congresso, de que este congresso reforçou a nossa certeza de que o reino messiânico de Deus é um governo real, que já reina no céu e influencia a vida de milhões de pessoas na terra. Em breve, mas muito breve mesmo, se cumprirão as palavras que encontramos em Daniel, capítulo 2, versículo 44, que eu convido os irmãos, os amigos aqui presentes a acompanhar a leitura. Daniel, capítulo 2, versículo 44 nos diz: E nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado, e o próprio reino não passará a qualquer outro povo, esmiuçará e porá termo a todos estes reinos, e ele mesmo ficará estabelecido por tempos indefinidos. Sim, o reino de Deus destruirá todos os governos humanos. Segundo a Bíblia, que governo político estará no poder
quando o reino de Deus destruir os governos humanos? Como Jeová, o revelador de segredos, nos dá a resposta? Abra sua Bíblia, por favor, em Amós, capítulo 3 e o versículo 7. Veja como Jeová nos dá a resposta. Amós, capítulo 3, versículo 7 diz assim: pois o soberano Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu assunto confidencial aos seus servos, os profetas. Sim, Jeová nos responde por meio dos seus profetas. Vivemos numa época crucial, numa época decisiva da história. Vamos considerar nesse discurso a resposta a 3 perguntas importantes. Se os irmãos quiserem anotar, a primeira questão: por que devemos apoiar o reino de Deus agora? A segunda: quando o reino de Deus destruirá todos os outros reinos? E nesta parte, veremos se alguma outra potência mundial ainda está para surgir. E por fim, como podemos mostrar que estamos prontos para a vinda do reino de Deus? Analisando essa primeira questão, por que apoiar o reino de Deus agora, podemos dizer que pelo menos por 3 motivos. O primeiro, por causa do que ele representa. Sim, o reino messiânico é um dos modos de Jeová exercer a sua soberania. Veja como o profeta Daniel descreveu a soberania de Jeová aqui em Daniel no capítulo 2 e o versículo 45. Daniel 2, 45 nos diz assim: pois viste que se cortou do monte uma pedra sem mãos, e que ela esmiuçou o ferro, o cobre, a argila modelada, a prata e o ouro. O próprio grandioso Deus tem dado a conhecer ao rei o que há de acontecer depois disso. E o sonho é certo, e a sua interpretação é fidedigna. Notaram? Aqui neste versículo que lemos, a soberania de Jeová é como um monte, e o reino messiânico como uma pedra que foi cortada desse monte. Assim, o que esse reino representa? Podemos dizer que é uma expressão da soberania universal de Jeová. E cada um de nós mostramos a nossa submissão a essa soberania de Jeová por fazer o quê? Por apoiar o seu reino. O segundo motivo pelo qual queremos apoiar o reino de Deus agora é porque o reino já está dominando. O cumprimento da profecia de Jesus em Mateus no capítulo 24 a respeito do sinal e da revelação que ele deu a João mostra que o reino de Deus foi cortado do monte e começou a governar no ano de 1914. Daquele ano em diante, Jeová, por meio de Jesus Cristo, tem orientado a escolha dos últimos membros dos 144 mil reis e também o ajuntamento da grande multidão de súditos na terra. Sim, o reino já está dominando desde 1914 e por isso cada um de nós queremos apoiá-los agora. E o terceiro motivo por que apoiar o reino de Deus agora é porque Jeová dá luz espiritual aos que atualmente apoiam o reino. Durante o século XX e também agora, no século XXI, nós temos visto de perto a veracidade das palavras que nós encontramos em Provérbios 4:8. Vamos ler juntos? Provérbios 4 e o versículo 8, que nos diz assim, Provérbios 4:18, irmãos, desculpe. Mas a vereda dos justos
é como a luz clara que clareia mais e mais, até o dia estar firmemente estabelecido. Sim, Jeová tem dado um maravilhoso esclarecimento espiritual, tem clareado o nosso caminho sob a sua palavra, a fim de revelar verdades na hora certa, no tempo apropriado, quando realmente precisamos. Quando lemos e relembramos o modo como Jeová tem dirigido a sua organização nos tempos modernos, não resta dúvida que a nossa fé tem sido fortalecida dia a dia. Assim, irmãos, para contribuir ainda mais com o fortalecimento da nossa fé, é um prazer lançar o DVD Testemunhas de Jeová, Fé em Ação, parte 2. Deixam a luz brilhar. Esse vídeo mostra como Jeová tem dirigido o seu povo de 1922 até hoje. Mostra como o nosso entendimento aumentou em 1935 e em 1942. Também nos lembra que aquelas verdades reveladas afetam a vida das testemunhas de Jeová hoje. O vídeo mostra que o povo de Jeová permaneceu neutro até mesmo durante épocas de agitação política e construiu um belo histórico de perseverança, que prova que sua fé em Jeová é bem fundada. Agora, a segunda pergunta que vamos responder: quando o reino destruirá todos os outros reinos? Mateus capítulo 24, versículo 36, deixa claro que não sabemos nem o dia e nem a hora. No entanto, a profecia de Daniel identifica a potência política dominante que estará no poder quando o reino de Deus destruir todos os governos humanos. Por favor, irmãos, apanhe o seu convite do congresso, que os irmãos foram incentivados a trazer, e olhe aí a gravura no verso do convite. Notem aí que a imagem que vemos aí é a imagem da estátua descrita no capítulo 2 de Daniel. Nós vamos abrir a nossa Bíblia agora e ler alguns versículos do capítulo 2 de Daniel. Então abra por favor a sua Bíblia em Daniel no capítulo 2 e vamos ler aqui dos versículos 31 em diante. Daniel capítulo 2, do 31 em diante, diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma enorme estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era extraordinário, erguia-se na tua frente, e sua aparência era aterrorizante. Quanto à estátua, sua cabeça era de ouro bom, seu peito e seus braços eram de prata, seu ventre e suas coxas eram de cobre, suas pernas eram de ferro, seus pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila modelada. Estavas olhando até que se cortou uma pedra sem mãos, e ela golpeou a estátua nos seus pés de ferro e de argila modelada e os esmiuçou. Nesta ocasião, o ferro, a argila modelada, o cobre, a prata e o ouro foram juntos esmiuçados e tornaram-se como a pragana da ira do verão. E o vento os levou embora, de modo que não se achou nenhum traço deles. Em que se refere à pedra que golpeou a estátua, tornou-se um grande monte e encheu a terra inteira. Este é o sonho, e nós diremos a sua interpretação perante o rei. Tu, ó rei,
Rei de reis, tu, a quem o Deus do céu deu o reino, a potência e o poderio e a dignidade, e cuja mão, onde quer que habitem os filhos da humanidade, entregou os animais do campo e as criaturas aladas do céu, e a quem ele fez governantes sobre todos eles. Tu mesmo és a cabeça de ouro, e depois de ti surgirá outro reino, inferior a ti, e outro reino, um terceiro, de cobre, que dominará sobre a terra inteira. E o que se refere ao quarto reino, mostrar-se-á forte como o ferro, visto que o ferro esmiuça e tritura tudo mais. Assim, qual ferro que quebranta, esmiuçará e quebrantará todos estes. E quanto aos pés e aos dedos dos pés, que viste serem parcialmente de argila modelada, de oleiro, e parcialmente de ferro, o próprio reino se mostrará dividido, porém mostrar-se-á haver nele algo de dureza de ferro, uma vez que viste o ferro misturado com argila úmida. E quanto aos dedos dos pés serem parcialmente de ferro e parcialmente de argila modelada, o reino mostrar-se-á parcialmente forte e mostrar-se-á parcialmente frágil. Quanto ao que viste, o ferro misturado com argila úmida, virão a estar misturados com a descendência da humanidade. Porém, não mostrarão estar apegados um ao outro, do mesmo modo como o ferro não se mistura com a argila modelada. E nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado. E o próprio reino não passará a qualquer outro povo, esmiuçará e porá termo a todos estes reinos, e ele mesmo ficará estabelecido por tempos indefinidos. Pois viste que se cortou do monte uma pedra, sem mãos, e que ela esmiuçou o ferro, o cobre, a argila modelada, a prata e o ouro. O próprio grandioso Deus tem dado a conhecer ao rei o que há de acontecer depois disso. E o sonho é certo, e a sua interpretação é fidedigna. A matéria que vamos considerar a seguir, irmãos, será explicada em mais detalhes num futuro artigo de estudo de Ação de Neto. Conforme vimos em alguns versículos que lemos aí, o versículo 34 falou ali da pedra. O que a pedra representa? Representa o reino pelo qual Jesus ensinou seus seguidores a orar. E o versículo 31 falou a respeito da estátua. O que a estátua representa? Ela não representa todas as potências mundiais da história humana, não, mas representa apenas as potências mundiais dos dias de Daniel em diante, que tiveram influência direta sobre o povo de Deus, a antiga nação de Israel ou a congregação de cristãos ungidos. Agora, pegue novamente o convite, aí na imagem da estátua. Na gravura do convite, as linhas indicam as partes da estátua que representam cada potência mundial. A cabeça de ouro representa a Babilônia, o peito e os braços de prata, a Medo-Pérsia, o ventre e as coxas de cobre, a Grécia, as pernas de ferro, Roma. Agora, o que os pés representam? Nosso entendimento de Daniel capítulo 2, versículos 41 a 45, que falam sobre os pés e os dedos dos pés, continua a aumentar. Como entendíamos essa parte antes? Anteriormente, entendíamos que os 10 dedos dos pés da estátua representavam todos os governos coexistentes que assumiram o poder, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Dizíamos que o ferro simbolizava os governos tirânicos e que a argila representava as democracias que substituíram monarquias e outros governos tirânicos. Mas essa explicação tem 2 problemas. Primeiro,
O capítulo 2 de Daniel não diz que o ferro se transforma em argila. Segundo, ao se referir aos pés da estátua, Daniel, capítulo 2, versículo 41, se refere a apenas um reino, não a todos os reinos do mundo. Agora, uma nova análise dessa profecia resultou num refinamento do nosso entendimento. Então, o que o ferro e a argila representam? Os pés de ferro e argila representam a potência mundial anglo-americana. O que a argila representa? Representa elementos divisórios dentro do campo de influência da potência mundial anglo-americana, que diminuem a sua capacidade de agir. Desde 1914, muitos da descendência da humanidade têm surgido dentro do domínio dessa potência mundial. Campanhas pelos direitos civis, sindicatos e movimentos de independência têm minado a capacidade da potência anglo-americana de agir com a mesma força que antes. Por causa de resultados apertados em eleições e ideologias contrárias, até mesmo líderes populares não têm plenos poderes para colocar em vigor os seus planos. Agora, o que os dedos dos pés representam? O número dos dedos dos pés da estátua parece não ter significado profético pelos seguintes motivos. Em outras visões, Daniel menciona números específicos que são significativos, como, por exemplo, o número de chifres de várias feras. Visto que Daniel não menciona o número de dedos, esse número parece não ter significado. Cada uma das partes da estátua representa apenas uma potência mundial dominante que teve influência sobre o povo de Deus. Assim, os pés e os dedos dos pés não representam um conjunto de muitos governos, representam apenas a potência mundial anglo-americana, representadas pela Grã-Bretanha, pelos Estados Unidos. Esta profecia mostra que a força política dominante, quando a pedra, o reino de Deus, atingir os pés da estátua, será a potência mundial anglo-americana. Por um tempo ela reina paralelamente com o 8º rei, as Nações Unidas. Assim, irmãos, não precisamos esperar o surgimento de outra potência mundial. Todos os elementos descritos no capítulo 2 de Daniel já estão no seu devido lugar. Vou repetir: não precisamos esperar o surgimento de outra potência mundial. Todos os elementos descritos no capítulo 2 de Daniel já estão no seu devido lugar. Desde 1914, a pedra, o reino de Deus, está vindo em direção aos pés da estátua. E que distância a pedra está para atingir os pés da estátua? Pegue, por favor, irmãos, o seu convite novamente. Olhe para os pés da estátua. Olhe aonde está a pedra. Está longe de atingir os pés da estátua? Não. Está perto, muito perto, mais perto do que podemos imaginar. Então, se está tão iminente assim esse acontecimento, vamos aqui à terceira questão. Como mostrar que estamos prontos para este acontecimento? Em breve, conforme mencionamos, o reino de Deus destruirá todos os outros reinos. E isso acontecerá, irmãos, quer estejamos prontos, quer não.
se não estivermos prontos, o reino de Deus vai cumprir o seu objetivo, que é destruir todos os governos humanos. Mostramos que nós estamos prontos para esse acontecimento por acatar o conselho registrado aqui na Bíblia, que eu convido os irmãos e amigos a acompanharem, por favor. O conselho aqui em Sofonias, vamos ler juntos o capítulo 2 de Sofonias e os versículos 2 e 3. Precisamos acatar esse conselho de Jeová. Sofonias 2, 2 e 3 nos diz: antes que o estatuto dará à luz, antes que tenha passado o dia como apagando, antes que venha sobre vós a ira ardente de Jeová, antes que venha sobre vós o dia da ira de Jeová, procurai a Jeová todos os mansos da terra que tendes praticado a sua própria decisão judicial. Procurai a justiça, procurai a mansidão. Provavelmente sereis escondidos no dia da ira de Jeová. Notaram aqui, irmãos? Pelo menos 3 maneiras podemos mostrar que estamos prontos quando o reino de Deus vier: por procurar a Jeová, por procurar a justiça e por procurar a mansidão. E vamos considerar esses 3 aspectos. Primeiro, por procurar a Jeová. Como nós fazemos isso? Procuramos a Jeová por permanecer achegados à sua organização e por pregar zelosamente, por participar nessa pregação e convidar outras pessoas, as pessoas mansas também, a servir a Jeová Deus junto conosco. E podemos dizer que neste congresso, alguns aceitaram esse convite de servir a Deus junto conosco. Nós estamos falando aqui dos 47 irmãos que se apresentaram para o batismo no sábado de manhã. Assim, nós queremos aproveitar esta oportunidade e estender as nossas cordiais boas-vindas a esses 47 novos irmãos e irmãs que estão agora em nosso meio. Também, todos os irmãos aqui merecem os nossos elogios, estão de parabéns por cuidarem tão bem dos locais de adoração. Não só os salões do reino que os irmãos pertencem, mas também esse belo local, salão de assembleias. Os irmãos estão de parabéns quando estão dando sempre um bom apoio para todos os arranjos que são feitos para a manutenção deste belo local. Os irmãos que participaram, por exemplo, na limpeza aqui na quinta-feira, estamos sabendo que um bom número de irmãos esteve aqui, e também a todos os irmãos que participaram desse congresso e trabalharam como voluntários. E queremos dizer que somos muito gratos pelo excelente trabalho que esses irmãos, o total deles foram 858 voluntários que tivemos neste congresso. Muito obrigado, irmãos.